Olá, meus ilustres alunos, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem e já vamos iniciar o nosso próximo estudo dirigido, que é um assunto muito importante para todos nós pedagogos, que é a educação para o trabalho. Objetivo maior, né? Estuda para trabalhar e ter melhores condições de vida, fazendo aquilo que gosta, aquilo que se aperfeiçoou, aquilo que lutou tanto para poder conseguir, né? Então, uma questão muito importante que a gente estuda na pedagogia organizacional é que se o funcionário ele foi contratado, entrou para a folha de pagamento, o processo de treinamento e desenvolvimento precisa começar. O novo recrutado é a matéria-prima e o funcionário, bem treinado, legal, é o produto acabado que a empresa quer. Então, olha só, galera, olha só, contratei, é meu. A decisão é na hora de contratar, tá certo? Se eu contrato um profissional bacana, eu tenho que investir menos em treinamento. Se eu contrato um profissional com pouca experiência, com pouca bagagem, com pouca história de vida e principalmente profissional, eu vou ter que educá-lo mais para o mercado de trabalho. E aí que entra uma questão muito importante. Olha só, muitas vezes a empresa ela quer contratar um profissional top, joia, cara, 5 anos de experiência, trabalhou na empresa tal, fez isso, fez aquilo, não sei o que lá. Porém, ela não tem ela não tem grana, né? Porque quanto mais experiente, quanto melhor o profissional, mais caro ela é. Então, o que a empresa tem que fazer? Tem que contratar um profissional mais barato, com menos experiência e a própria empresa investir no treinamento desse funcionário através do pedagogo organizacional, tá certo? Então, assim, sempre as pessoas falam assim, porque só quer contratar com experiência, sempre estão pedindo experiência, quer um professor experiente e tal. Nem sempre, né? Nem sempre. Às vezes, vem também a oportunidade para aquele funcionário com pouca experiência em função da questão salarial. Então, tem uma luz aí no fim do túnel, né? Mas mesmo quando eu contrato um profissional experiente, eu tenho que treiná-lo para aquela empresa, porque cada empresa tem uma característica diferente, usa um programa diferente, usa um sistema diferente, tem uma metodologia diferente. Então, de qualquer forma, tem que ter treinamento, né? A educação para o trabalho, ela faz parte de todas as empresas, de todos os setores, indefinido, tá bom? Então, isso é muito legal da gente pensar junto, né? Então, uma brincadeira aí do RH, é mais fácil contratar um macaco do que ensinar o peru a subir na árvore, mas nem sempre eu posso contratar um macaco, né? Então, eu tenho que contratar um peru e ir devagarzinho com ele, devagarzinho, para que ele possa realmente aprender. E aí, confusões inumeráveis e um profundo sentimento de desespero, invariavelmente emergem em períodos de grande transição, que a gente está vivendo agora, né? Tudo muda o tempo inteiro no mundo. E nossa era de ansiedade é, em grande parte, o resultado de tentar fazer o trabalho de hoje com os conceitos de ontem, tá certo? Então, olha só, gente, se o mundo mudou, as pessoas têm que mudar, a empresa tem que mudar, os profissionais têm que mudar. E para isso entra o pedagogo organizacional com a questão do treinamento, né? Treinamento o tempo inteiro, porque cada hora é uma novidade. E aí eu pergunto para vocês, quem é a tartaruga e quem é o coelho, né? Quem é que está esperto, quem é que está conectado com esse mercado ou quem está aí, né, devagar, tal, né? Tem uma brincadeira que tem gente que é tão mole, que coloca ele para tomar conta de 2 tartarugas. Uma foge e a outra engravida, né? Então o cara é lento demais, devagar demais. Não pode, né? O mercado está ágil. E aí o mundo está mudando e algumas previsões para o futuro, né? Nós teremos tempo para
cuidar dos filhos, né? Tudo automatizado, né? Tudo rápido, isso é muito importante. Atividades rotineiras serão simplificadas e o celular estará na palma da mão. E o computador finalmente terá um processador poderoso, porque não adianta tecnologia, não tem ensino remoto, não tem EAD, não tem pandemia, não tem Covid, não tem nada. Se não tiver a presença das pessoas para operar, nada irá acontecer. Então, o mercado exige empresas competitivas e as empresas exigem funcionários competentes, né? E para isso tem que estudar, não tem jeito não. Então, a educação, ela é um processo de desenvolvimento para a vida, né? É intelectual sim, mas ele também é físico, é moral, é espiritual, é a integração desse indivíduo na sociedade. Então, a educação, ela não tem fim, ela é para sempre. E por isso é um mercado muito interessante para nós, né? E como é que acontece esse processo de ensino dentro das empresas? São os conteúdos e as mensagens, as situações de aprendizagem, porque na prática a gente aprende, né? Essa é a verdade. Na prática se aprende a trabalhar no sufoco ali, na correria, mas trazendo as suas experiências. Então, se você tem uma experiência acadêmica bacana, isso vai te valer lá. Se você tem uma experiência de vida, uma prática legal, um estudo mesmo que seja informal, através de viagens, através de filmes, através de séries, de programas, tudo isso vale para a vida, né? E aí os objetivos do treinamento no trabalho, ok, galera? No trabalho, são para mudanças cognitivas, mudanças afetivas, e mudanças também motoras. O que significa esse motor? É agilidade, né? Porque não adianta a pessoa ser ótima, excelente, mas ela é lenta. Tudo hoje tem que ser no ritmo rápido. Ela faz tudo certinho, perfeito, mas é lenta. Então a gente precisa que as pessoas tenham um ritmo mais acelerado, porque na verdade as empresas, elas sempre estão com menos funcionários do que precisa de 5, tem 4, então todo mundo tem que ficar esperto. Então por isso que é cognitivo, afetivo e também motor, né? Então o Ribeiro, ele fala que aprender diz respeito a essa aquisição de novos hábitos, novas atitudes, novos comportamentos, né? E o treinamento, ele acontece para que as pessoas mudam essas condutas anteriores. Eu era assim, fiz o treinamento, aprendi, mudei e agora eu estou dessa forma. Então, todo mundo correndo atrás de fazer bem feito, de fazer com qualidade, de fazer dentro dos padrões que é exigido pelaquela empresa, né? Então, a Moscovici, ela fala o seguinte, que o moderno educador é aquele que ajuda indivíduos, crianças ou adultos a tomarem consciência de que a aprendizagem é um processo de descoberta e de desenvolvimento contínuo, né? Ele não tem fim. E o grande lance é quando a gente resgata dentro da gente um processo educativo, que a gente pensa assim, nossa, eu achei que eu sabia, mas eu estou sabendo é muito pouco, eu tenho que estudar mais. Então isso faz com que a gente tenha uma vida profissional, né, muito bacana. E aí, pessoal, esse slide, ele tem que ficar para vocês hoje. Tem que ficar. De tudo, esse aqui tem que ficar. Olha só, 3 caminhos para a infelicidade. Fica parecendo meio que receita, mas esse aqui eu acho bacana. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Pessoal, conhecimento tem que ser público. Ensina, não amarra mixaria, não. Pelo amor de Deus, não fica segurando, não. O que eu sei, eu passo para o outro e aí sim eu vou crescer, porque só eu sei, eu vou ficar agarrada onde eu estou. Não praticar o que se ensina. Eu falo uma coisa, mas faço outra totalmente diferente. Tchá. Nada a ver. E não perguntar o que se ignora. Tá certo? Se eu não sei, eu tenho que perguntar. O achismo dentro de uma empresa, ele é seríssimo, né? Eu não posso achar, tenho que ter certeza e eu tenho que fazer corretamente, né? Então, a nossa querida pedagogia, que é a ciência
da educação, da arte de ensinar, né? A gente está muito ligado com a psicologia, com a filosofia, com a sociologia, né? Com toda a área de humanas que a gente adora. Então, a gente tem a pedagogia, mas nós temos aí também a andragogia, tá certo? E aí vamos ver qual que é essa sacada. A andragogia é o estudo das técnicas, da didática, da metodologia, do processo de aprendizagem que caracterizam a transformação cognitiva do adulto, que é diferente da criança, tá certo? Por isso que a gente está na educação para o trabalho, né? Nós estamos num patamar mais elevado. Então, o adulto, ele aprende de forma dinâmica, ele explora desafios, ele aceita responsabilidade, ele quer experimentar aquilo, ele quer aprender, ele quer crescer, ele quer mudar, não é? Porque educação para o trabalho é isso, não é? A questão do trabalho é muito forte na vida e as pessoas buscam essa realização profissional, não é? E uma coisa, né, rapidamente, depois na live a gente vai discutir isso melhor, é o seguinte, a população idosa, ela está crescendo muito, né? Antes o povo morria cedo, agora está morrendo, né? Muito mais tarde, graças a Deus, em função das tecnologias da área de saúde, né? Então, as pessoas estão vivendo mais. Se você está vivendo mais, você vai aprendendo coisas diferentes, não é? Porque antes a pessoa formava, trabalhava naquilo ali, daquele jeito, daquela forma, tudo certinho, tal. Agora não. Além de estar trabalhando mais, porque nós estamos vivendo mais, as coisas estão mudando, né? Então, se as pessoas estão mudando, a gente tem que mudar. E o que é idoso, né? Eu tô chegando aí, né? Tô com 5.5. Mas antes, o que a gente imaginava de idoso era vozinha, de cabelo branco, brincando com os netinhos e tal. Hoje não. Hoje a mulher, o homem de 60 anos, ele tá ainda com a vida profissional muito ativa. Então ele tem que aprender o tempo inteiro, né? E eu com 55 tenho que aprender a ser blogueira, né? É isso aí. E aí a gente vê que existe um apagão de talentos, de mão de obra qualificada, com certeza, né? E uma grande aceitação dos aposentados no mercado de trabalho. As empresas querem pessoas com experiência, né? Aproveitando essa sabedoria, o conhecimento desses profissionais, que ele não pode parar 50 anos, tô velha, vou aposentar. Não, né? A pessoa quer continuar tendo uma renda, né? Às vezes porque precisa realmente ter essa renda, e também porque ela tem ainda muito a oferecer e tá jovem, né? Tá novinha ainda, né? E uma outra questão que vocês têm que pensar, pessoal, não briga comigo, nós estamos na paz. Mas vocês têm que pensar o seguinte, vocês vão demorar muito a aposentar, tá certo? Essa é a nossa previdência social. Então, no decorrer da vida profissional, vocês têm que estudar muito, aprender muito e vale a pena investir na aprendizagem. Por quê? Porque eu vou usá-la por muito tempo, né? Porque eu demoro a aposentar. Então, eu tenho que trabalhar, estudar, porque cada hora vai ser uma novidade na minha vida profissional. E aí, como é que se aplica, né, essa questão do treinamento na área das empresas, da educação, né? Então, o treinamento, ele tem que ser com frequência, né? Porque se eu aprendo uma coisa hoje e eu não coloco em prática, eu esqueço. Você tem que ter frequência, tem que ter proximidade, né? Eu tenho que ter intensidade, continuidade, efeito, e aí sim eu vou fazer a execução melhor da tarefa. Por quê? Porque eu faço sempre, então eu fico boa, né? Se eu faço uma vez, depois eu fico 1 ano sem fazer, aí eu esqueço, né? Realmente é complicado. Então, o treinamento, a aprendizagem é modificar, né? Quando a gente educa dentro da empresa, é para modificar o comportamento, para ele executar melhor a tarefa. Quando a empresa oferece um treinamento para a gente, não tem nada de boazinha nisso, ela está investindo no seu produto final, no seu resultado, né? E aí é um somatório de atitudes, de habilidades e de conhecimento, o famoso chá, né? Eu tenho que ter atitude, querer, eu tenho que ter habilidade para me relacionar e tenho que ter o conhecimento. E aí sim fica legal, né? E algumas definições que são muito importantes, muito pertinentes para nós pedagogos.
A educação é um processo permanente, para sempre, não tem idade, né? Ah, terminei a faculdade, agora estou de boa. Está de boa nada, né? O mercado vai te exigir muito e cada dia vai ser uma novidade e você tem que ter uma formação continuada, né? O treinamento é aqui e agora, eu tiro daqui, coloco ali, faço isso, corrijo dessa forma. E o desenvolvimento, que é bacana, que faz você ascender profissionalmente, que faz você crescer, é pensando nesse futuro profissional, né? Então, acontece primeiro o treinamento, que é imediato, que é rápido, o meu desenvolvimento pessoal e depois o desenvolvimento organizacional, o desenvolvimento da empresa. Eu só dou aquilo que eu tenho para mim. Se eu não tenho conhecimento nem para mim, como é que eu vou dar para a empresa, né? Realmente é impossível. E aí, o treinamento ele é sempre uma estratégia de intervenção, seja com criança, seja com adulto, funciona da mesma forma, né? Eu tenho um diagnóstico, qual que é o meu público, qual que é a minha sala, eu faço o planejamento, eu executo o treinamento e faço uma avaliação. Pelo esse feedback, os resultados foram satisfatórios? Beleza, estou no mercado, vamos trabalhar. Se os resultados foram insatisfatórios, eu tenho que rodar o PDCA, eu tenho que começar lá de novo. Diagnóstico, planejamento, execução, até as coisas ficarem bacanas, ficarem legais, né? Então, dentro desse processo, eu tenho que diagnosticar as necessidades de treinamento, o que o meu funcionário precisa, eu tenho que programar esse treinamento, eu tenho que executar esse treinamento, depois eu tenho que avaliar para ver se deu tudo certo e se o meu cliente, se o meu aluno vai ficar satisfeito, né? Então, o treinamento é um processo educacional de curto prazo, como eu falei, aplicado de maneira sistemática, organizada, para que as pessoas possam desenvolver melhor o seu trabalho, né? E aí tem um lance, né? Ah, esqueci. Nossa, esqueci, né? Que é o que você memoriza e o que você esquece, né? Então, tudo que a gente aprende pode ser esquecido. Então, essa retenção da aprendizagem, desses conhecimentos, ele tem que ser perpetuado, porque senão tudo se perde, né? Então, cada pessoa memoriza melhor o material que lhe é significativo, quando você gosta, quando você aceita aquilo, quando você quer, quando você vê propósito, aí você não esquece, né? Então, o tipo de atividade, a significância que tem, eu estudei tanto, eu lutei tanto pelo meu TCC, que desafio, que tal. Nossa, mas aquilo teve um significado, teve uma importância, né? Então, é muito legal. A extensão do tempo que eu gastei para aprender, né? A motivação que eu tive, então tudo isso faz com que eu não me esqueça. E se eu não esqueço, eu só vou aprimorando, né? Senão eu aprendo, eu esqueço, eu volto aqui. Aí eu aprendo de novo, esqueço, volto aqui. Não, se eu aprendo, aquilo tem significância na minha vida, eu já vou dar o próximo passo, né? Então isso é muito legal. Então, eu tenho treinamento de integração, tenho treinamento de capacitação, formação, de aperfeiçoamento, né? Eu já sei, eu já sou boa naquilo, eu já tenho experiência, mas eu vou me aperfeiçoar, né? Então, eu vou melhorar. Uma outra questão que são as categorias, né? Que é muito importante. Preventiva é antes da lenha acontecer. E o corretivo é depois que o problema acontece, aí que eu vou treinar a galera, né? Não, sempre eu tenho que trabalhar antes, eu sempre tenho que trabalhar com preventivo. Eu não posso esperar o pai do meu aluno reclamar para eu poder treinar o meu professor. Não, eu tenho que fazer isso de uma forma preventiva, né? Então, o conteúdo pode ser os manuais, a internet, que é esse mundo, o próprio local de trabalho, né? Hoje, para fazer treinamento, não tem que viajar mais, né? Infelizmente, eu sou a época do Senai Tour, né? Fagoc Tour, né? A gente estava sempre viajando por aí. Agora não, né? Tudo isso pode ser feito na própria instituição, na própria organização, na própria empresa, né? Então, o objetivo, preparar o pessoal para a execução das tarefas, né? Fazer legal, oportunidade de desenvolvimento, com certeza, né? Se você trabalha numa empresa onde você é bem treinado, o sol, a lua é o limite, né? E mudar as nossas atitudes para que seja satisfatório, né? Então, usando exemplos, citações, estatísticas, comparações, tudo isso é muito importante para o treinamento ele ficar mais interessante, né? E aí eu tenho treinamento técnico, que ele
aperfeiçoa a pessoa para uma carreira dentro de uma profissão, né? Seja professor, seja dentista, seja um operador de máquina, seja uma costureira, cada um com o seu propósito, que é o treinamento técnico para o qual eu tenho que desenvolver aquela função na empresa, né? E aí eu tenho as metodologias de treinamento prático, operacional. Iremos tratar isso de uma forma mais ampliada na live, né? Que é sempre eu tenho um problema, né? Toda vez que eu tenho uma situação, um problema, eu tenho que treinar para resolver, né? Checar as possíveis causas. Será que também é só falta de treinamento ou é falta de estrutura? Tem que pensar, sou eu o problema, que as coisas não estão acontecendo e eu preciso receber um treinamento, ou é quem passa o serviço para mim? Não sei, nós temos que analisar isso aí. Verificar os prós e os contras, selecionar as alternativas. Quer dizer, eu tenho que realmente entender, eu tenho um problema. E não adianta eu ficar chorando, não. Não adianta. E nem reclamando. Se eu tenho um funcionário que ele não está atendendo as expectativas, ou eu treino ele, ou vai acontecer coisa pior, que é ter que dispensar, né? Que fica ruim para todo mundo. Então, fazer um cronograma de treinamento, a divisão do trabalho, ter tudo preparado ali, fazer um quebra-gelo, né? O treinamento falou, você tem que fazer isso, não precisa ser naquela coisa, né? Na pressão, né? Pode ser light. E aí sempre eu vou apresentar o trabalho, vou no tempo normal, vou destacar as fases importantes, de novo eu vou explicar mostrando os pontos-chave, depois eu vou fazer da forma normal de novo e eu vou pedir a pessoa para fazer, né? Porque é assim, você entendeu? Entendi. Entendeu mesmo? Entendi. Daí 5 minutos, na hora que você vai fazer, ai meu Deus, tô com a dúvida só vem na hora que a gente tá fazendo, né? Então por isso que eu tenho que mandar o cara fazer. E acompanhar esse progresso, né? Porque ninguém muda da noite pro dia, né? Então eu tenho que nesse período estar acompanhando, né? E aí, o outro treinamento também que é super importante, que nós pedagogos organizacionais temos um mercado enorme, são os treinamentos ligados às questões pessoais, né? Que é a busca de conhecimento, mas também a flexibilidade, a reflexão, a iniciativa, a responsabilidade, a criatividade, a comunicação, a motivação, os relacionamentos, né? Que são treinamentos comportamentais, que eles servem para qualquer área, independente se eu sou costureira, se eu sou um operador de máquina ou se eu sou uma professora, né? Então, muito interessante essa educação para o trabalho, é um campo vasto de conhecimento, né? E aí temos que pensar, temos que amadurecer e estar aberto a todas as possibilidades de educação que a nossa carreira nos proporciona, tá bom? Iremos nos falando e na live a gente vai destrinchar isso um pouco melhor. Mas pensa nisso, quem gosta de trabalhar com adulto é uma boa oportunidade, tá bom? Ó, beijo. Tchau, tchau.